Olá, pessoal! Estamos aqui reunidos para mais um vídeo aqui. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: a ajudadora do homem era um animal? Será que a ajudadora do homem, ela era um animal? O que acontece? O relato de Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 20, vai falar que Deus ali, ele ia criar, não era bom que o homem estivesse só. Então Deus ele faria ali uma ajudadora, ou seja, eu colocaria um auxílio diante dele, né? E o que acontece? Deus ele traz ali, cria os animais do solo, da terra, e faz com que eles venham até Adão. Adão vê esses animais, ou seja, mas não encontra uma ajudadora, o que isso demonstra que Adão estava procurando ali uma pessoa ou procurando um animal que fosse compatível com ele. Vocês vão entender essa questão aqui hoje, que eu venho trazer para vocês aqui, se isso é verdadeiramente algo verídico ou se isso é algo interpolado, tá? Bom, não deixa de se inscrever no canal, aproveita, vai aí, se inscreve para você ficar por dentro aí das novidades e deixa aí aquele like no vídeo para que nós venhamos aqui tornar esse conteúdo relevante aqui no canal do YouTube, tá bom? Nós vamos ter aqui em hebraico a expressão aqui, ó, Vayomer Adonai Elohim Lotov, Heiot Haadam, Labador Ezelo Ezer Kenegedo, que significa, e disse o Senhor Deus, não bom estar humano sozinho, ele farei para ele auxílio como defronte dele. Nós temos esse vocábulo Ezer, que significa socorro, auxílio, aquele que ajuda, tá? Apoio ou ajudante, semelhante, exceto ali em Salmos ali. Portanto, ele também embora essa palavra designe assistência, é mais frequentemente usada em um sentido concreto para designar o assistente, tá? Então aqui significa que realmente esse auxílio, aquele que ajuda, o assistente, ou seja, estava procurando ali uma questão ali, uma pessoa que realmente fosse assistente ali, ajudasse Adão. Quanto à fonte da ajuda, esta palavra é geralmente usada para designar a ajuda divina, particularmente também nos Salmos, onde inclui assistência material e espiritual, tá? Outro vocábulo aqui é o vocábulo neged, que significa oposto, contraparte, correspondente, pode também significar na presença de, em sua própria opinião, correspondente a e vontade, tá? Provavelmente, proeminentemente antes, tá? Muitas vezes o mesmo também tem aí algumas diferenças em algumas traduções, tá? Ambos são inadequados. Aqui nós temos a questão dos salmos ali. Nessa proposição retém o impulso básico da raiz, essa conotação de proeminência, ser conspícuo, que distingue a raiz dos seus sinônimos, por exemplo, mu e noká, direto na frente de, tá? Correspondente ao, que é uma, e tem lifne, que é parta, tá? A frase diante de sua fase é paralela aos próprios olhos, tá? Que corresponde aos próprios olhos e é oposta a secretamente. A preposição ocorre no composto neged, tá? Usado para enfatizar o neged, ou seja, colocar diante de alguém como aquilo que determina a conduta de alguém, tá? Então pode significar isso também. O neged é usado como neged para significar o oposto também, tá? Pode significar alguém oposto, tanto alguém semelhante quanto alguém oposto a essa pessoa. Ele conota enfrentar proeminentemente exposto, mas alguma distância, tá? Ou então também pode significar também o significado, tem um significado de como aquilo que corresponde a, tá? Então nós temos aí essa questão aí dentro desse vocábulo negate, que realmente significa uma contraparte, correspondente. Pode ser uma pessoa oposta ou uma pessoa que seja correspondente, tá? Gênesis 2:19, nós vamos ter Vaitzer Adonai Elohim mi ha'adama kol hayat hasade ve'et kol of hashamayim vayabe el hadam lireot ma yekera lo ve'kol asher ikera lo hadam nefesh haya hu shemu, que significa e formou Adonai Deus, ou Senhor Deus, desde o solo todo vivente de um campo e toda a árvore deu os céus, e fez ir para o humano
para ver como chamaria a ele, e tudo o que chamaria a ele, o humano ser vivente, aquele o nome dele. Ra, ver, que é olhar as aparências externas, perceber, tornar consciente, considerar, conhecer, tá? De especial importância é que Ra é empregado muito mais do que qualquer outra palavra para o ato de um profeta autêntico em receber oráculos de Deus. Isso é sugerido primeiramente no texto básico, tá? A parte de Deus da revelação é denominada Mará, visão, substantivo derivado de Ra, como também em 10 outros textos, tá? Aí nós temos aqui essa questão aí do Ra, que realmente significa, ou seja, a questão de olhar as aparências externas, perceber ou tornar consciente, considerar ali aquela questão, que realmente houve uma observação ali por parte de Adão. E nós temos o vocábulo cará, que é chamar, proclamar e ler. Temos o uso da palavra dentro do aramaico, que era caraá, tá? Ler em voz alta e recitar. Pode também ser as questões que tem os vocábulos também, Corã, o caral ou Corã, tá? A raiz, cará, denota principalmente a enunciação de um vocábulo ou mensagem específica. No caso do último uso, é habitualmente endereçado a um destinatário específico e destina-se a obter uma resposta específica. Pode ser traduzido como proclamar, convidar. Raramente, cará denota apenas um clamor. Nossa raiz, com a mesma distribuição de semântica, ocorre em aramaico antigo, cananeu e ugarítico. Os sinônimos mais recorrentes são zaak, chavar, né, para clamar urgentemente por ajuda. A raiz ocorre 689 vezes. O pode representar a especificação de um nome. Nomear é, às vezes, uma afirmação de soberania sobre a coisa nomeada. A criação de Deus implicou nomear e numerar as estrelas, as trevas, na verdade, todas as coisas. Deus apresentou os animais a Adão para afirmar suas soberanias relativas sobre eles. Deus soberanamente chamou Ciro pelo nome. Observe que a eleição para uma tarefa está envolvida aqui em Isaías, tá? Às vezes, essa ideia de soberania é implicada mesmo que o conceito nomear seja omitido. Por exemplo, Deus chamou todas as gerações desde o princípio. Nesses casos, o objeto deve responder, nesse caso aí onde não aparece essa palavra nomear. Frequentemente, o nome dado indica uma característica primária de coisa nomeada. Às vezes, isso envolve um jogo de palavras. Em outros lugares, isso constitui uma confissão, uma avaliação pessoal do objeto, ou mesmo um reconhecimento de uma verdade eterna. Por exemplo, a criança prometida profeticamente é divinamente chamada Emanuel. Deus asseverou a sua soberania sobre Israel e ainda os chamou por outro nome. Rejeite a prata, né, que ele está falando em Jeremias 6,30, tá? Proclamar o nome de Deus inclui a descrição de seus atributos ou atos soberanos, tá? Então tem essa questão aí do vocábulo cará, que é chamar, tá? Realmente é questão de soberania aí. Aí nós temos o Gênesis aqui 2:20, que vai ter a expressão aqui, vai querar Hadam Shemut Lekol Rabeema Uleof Hashamaim Ulekol Hayat Hashade Uleadam Lo Matzah Ezer Kenegedo. E chamou o humano nomes a todo o animal e a ave de os céus e todo o vivente de o campo, mas para o humano não encontrou auxílio como defronte dele. Aí nós temos o vocábulo aqui, matzah, que é encontrar por acaso, procurar e acertar por acaso, tá? Existem aproximadamente 450 usos dessa raiz. A maioria deles está no radical kal, tá? Que é um tronco verbal no hebraico, tá? 306 vezes, mas de acordo com Coelho Baumgartner, tá? Aí tem aqui a bibliografia, ele ocorre 310 vezes, tá? Aí vocês podem pesquisar aí depois, tá bom? Aí nós temos aqui, Mazá também assume outros matizes de significado. O radical nifal deste verbo ocorre 141 vezes, tá? 135 vezes também, tá? Conforme ali a Coelho Baumgartner. Mais uma vez, a tradução esperada seria a passiva do kal, que é a ser encontrado, mas traduções como dominado, capturado e apreendido também podem ser descobertas. Observe que a Septuaginta, a tradução Mazá, muitas vezes não é eurisco, mas algo como haliscomai, ser pego, segurado. A evidência de idiomas relacionados é útil. O hebraico Mazá deve ser relacionado ao aramaico metá, que é alcançar ou alcançar, né? A palavra que também encontrar, que é secar. Ao etíope, Masa,
que é vir, chegar, e o garítico ali, que é massar, que é alcançar, tá? Parece haver então motivos suficientes para estabelecer para amassar no radical cal não apenas o significado de encontrar, mas também de encontrar, alcançar. Como generalização, podemos dizer que sempre que masar é usado para descrever um resultado após um tempo de procurar, a tradução é encontrar, tá? Análise do que nós vemos aqui com base nessa questão. O foco do capítulo 2 é expressar o ato criativo de Deus que teve início no capítulo 1 de Gênesis. As 3 sentenças dos versos que se seguem no versículo 18 ao 20 estão interligadas por meio de uma conjunção usada no hebraico, tá? Que é o vav aqui conjuntivo, chamado de vav conjuntivo, tá? Que é aplicado para denotar justaposição e conexão, ou pode também ser consecutivo, pode conectar 2 ou mais cláusulas. O que acontece? Quando você pega, principalmente esse texto aqui do versículo 19, fala aqui, ó, e formou, ou seja, o vav conjuntivo aparecendo aqui, ó, e, tá vendo aqui, ó, e formou, tá aqui no início aqui, ó, você veja que tá aqui, ó, e formou o Senhor Deus desde o solo todo vivente. Algumas traduções colocam, havendo o Senhor formado, né, havendo, eles tiram um pouco dessa questão para não ligar justamente o versículo 19 aqui com o versículo 18 e 20, tá? Para não denotar essa questão de Adão aqui, tá? Então eles pegam e fazem isso. Só que esse vocábulo, essa partícula, aliás, ela pode conectar 2 ou mais cláusulas, tá? E aí já vai ser uma conexão de um versículo com o outro. Pode conectar aqui a questão do versículo 18 como a questão do versículo 20. E aí é onde entra a questão. O auxílio correspondente que Deus enviaria ao homem veio, mas o homem não encontrou o que esperava encontrar, conforme o verso 19. O verso 19 fala que Deus fez com que os animais viessem até o homem, porém o homem não encontrou uma que fosse ali correspondente a ele. Ao que parece, Deus esperava que o homem encontrasse, por meio da nomeação dos animais, alguém que lhe fosse correspondente ou que lhe agradasse. Mas vemos que aqueles a quem Deus apresentou Adão não corresponderam às suas expectativas. Por isso não obtiveram a atenção de Deus, que Deus esperava que Adão lhes desse. Então, ou seja, quando Deus traz os animais, Adão procurou entre os animais alguém que fosse correspondente. Então, nos planos de Deus, a princípio, era que um dos animais fosse correspondente a Adão. Aí vem algumas perguntinhas aqui, né? Se envolver-se com animais é pecado, por que Deus esperava que Adão encontrasse um animal correspondente? Por quê? Se envolver com animais é pecado, como afirmam alguns textos dentro da própria lei divina no Pentateuco, tá? Seria o ser humano no início um animal como os outros? Seria? O ser humano seria um animal para procurar entre outros animais alguém correspondente? Seria? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque se fosse, as teorias que são apresentadas hoje não teriam aí uma certa razão, de alguma forma? Não sendo um animal como os outros, Deus teria errado ao esperar que Adão encontrasse um animal correspondente a ele, a Adão? Será que Deus teria errado ao apresentar os animais a Adão, esperar que Adão ele encontrasse no meio dos animais alguém idôneo, correspondente a ele? Fica aí essas perguntinhas para vocês. Mais umas perguntinhas aqui também básicas. Vão ter mais aqui, ó. Dar nome a alguém é indicativo de poderio e soberania sobre o nomeado. Uma vez que ele também nomeou o sexo feminino no relato bíblico, seria Adão dono dos animais e também da mulher? Será que o homem ele é dono da mulher, conforme o relato bíblico afirma? Porque uma vez que dar nome a alguém no próprio Antigo Testamento, do próprio texto que nós estamos analisando aqui, significa você ter autonomia, soberania, e muitas das vezes o próprio vocábulo, o vocábulo matzah, ele designa dominado, capturado e apreendido. Adão estaria testando os animais para uma possível relação? Será isso? Ou simplesmente ali teria o domínio sobre a mulher? Então fica aí essas perguntinhas para você, porque se esse vocábulo matzah ele designa dominado, capturado e apreendido, Adão estaria testando os animais para uma possível relação? Será que é isso? Ou talvez ele estaria ali subjugando a mulher, né, tomando ali a liberdade da mulher? Ao mesmo tempo também designa encontrar, o que significa que Adão realmente estava procurando por alguém em meio a todos os animais que foram tragos a ele por Deus, conforme o verso ali
19, tá? Então o que que acontece? Se você for pegar aí o verso ali, 19 fala que Deus trouxe os animais e ali Deus parece que ele esperava que Adão encontrasse alguém semelhante a ele ali, conforme ali os animais. Porque Deus fala que vai criar alguém. Só que quando ele cria, primeiro ele cria ali os animais e traz os animais para Adão. Ele não traz ali a mulher já pronta. Ou seja, o evento da criação da mulher vem depois. E os versículos são interligados um ao outro. Então quer dizer que realmente esse evento dos animais serem criados primeiro do que a mulher realmente ocorreu. Então, ou seja, realmente os animais foram tragos a Adão para que ele escolhesse ali alguém, só que ele procurou, não achou ninguém, e Deus foi lá e criou ali a mulher da costela de Adão. Então quer dizer que Deus esperava que o homem se envolvesse com o animal? Então fica aí essas perguntinhas para vocês raciocinarem aí, tá bom? Não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Já quero agradecer vocês por terem ficado comigo aqui até o final desse vídeo. E se inscreva aqui no canal, pessoal, para você ficar por dentro de muitos vídeos semelhantes a esses e muito melhores que ainda virão, tá bom? Muito sucesso, até a nossa próxima oportunidade.